Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Série Sexual. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vou falar da série que foi sorteada na última live, que foi a 11/22/63, que aparentemente é uma data, né, que provavelmente tem um significado, mas que eu já falo um pouquinho mais sobre esse significado. E só uma curiosidade para talvez, se alguém não souber, lá nos Estados Unidos eles trocam o mês pelo dia. Então é o mês 11 do dia 22 de 1963. E que tudo indica que é a data do assassinato do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Mas já falo para vocês um pouco mais sobre o porquê que eu cheguei nessa conclusão. Assistindo esse primeiro episódio, deu a entender que é isso que vai acontecer nessa data. Eu não pesquisei, porque como vocês sabem, esse quadro do Vai Que Eu Gosto, eu só assisto o primeiro episódio e faço o vídeo totalmente baseado nele, sem nenhuma pesquisa, sem nada desse tipo. E pra você que não sabe ainda do que eu tô falando, que não conhece esse quadro, todo sábado na live às 8 da noite, vocês me indicam algumas séries que eu nunca vi na minha vida, e aí eu vou anotando todas e no final da live eu sorteio uma delas. E essa série sorteada eu assisto só o primeiro episódio e faço um vídeo aqui na terça-feira seguinte, falando o que eu achei, se foi legal, se não foi, se eu entendi, se não entendi, se eu dormi, se eu chorei, se eu sorri, ou se emoções eu vivi. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, falar desse primeiro episódio dessa série foda! Mano, achei muito louca. Na verdade não é uma série, é uma minissérie e ela só tem 8 episódios na primeira temporada. Eu não pesquisei se essa é a única temporada, provavelmente é. Normalmente quando é minissérie só tem uma temporada. Tem uma outra que acaba estendendo e tal, mas normalmente só tem uma temporada e acho que é o caso dessa série. O que pra mim tá bom, porque episódio de 1h20 não pode ter muito episódio, né? Até me espantei, inclusive, na hora que eu fui assistir eu falei, nossa, 1h20, deve ter 2 episódios emendados em um. Não, mas era um episódio só mesmo, que era longo, mas por causa de ser minissérie, tem poucos episódios, só uma temporada, então acaba não sendo tão ruim assim. Pra quem já tá acostumado aí com Sherlock, que tem 4 temporadas e é 1h20 cada episódio também, né, dá meio que na mesma. Mas agora vamos falar sobre essa série, sobre o episódio, sobre o que eu assisti e como é que foi esse episódio. Primeiro eu vou contar um pouquinho de como foi esse episódio, o que aconteceu em tudo isso que eu assisti, nessa 1h20 do início da série. O Jake, ele é um professor de literatura, ele é um escritor e ele é professor de literatura também, que ensina outras pessoas a escrever, a contar histórias, etc. Ele deve ter na faixa ali de uns 30 anos, mais ou menos. E aí logo no começo do episódio, tem um tiozinho, tipo de uns 60 e pouco, 70 anos, meio que narrando e contando uma história, tipo, tá focada na cara dele contando uma história de que ele, quando ele era pequeno, ele viu o irmão, a irmã e a mãe dele serem assassinados na frente dele pelo pai. E aí o pai só deixou ele vivo, tipo, machucou ele, mas não matou, deixou ele vivo. E ele vai contando essa história, tipo, você vai se envolvendo na história do jeito que ele vai contando, que você fala, mano, caralho, que desgraça que aconteceu na vida desse maluco, né? De tudo isso que aconteceu e que ele vem carregando essa dor desde quando ele era criança, e ele já é tiozão, então você já fica com essa angústia, né? Só que aí a câmera vai se afastando, vai afastando, vai afastando, e ele tá com papel na mão lendo, e aí mostra toda uma sala de aula ali, ouvindo a história dele. E aí o professor, que é ali de 30 anos, começa a bater palma, fala que a história dele foi muito bem escrita e tal, e que daria para as pessoas acreditarem na história por causa do jeito que ele contou e etc. Ele vai começar a fazer um monte de elogios. Então dá a entender, né, de que era uma prova, um trabalho que o professor passou para os alunos dele, e esse tiozinho era só mais um aluno que montou a história dele ali pro pessoal. E ele até fala, né, desculpem por a história ser curta e tal, não sei o que, mas mesmo assim foi uma história bem contada. Só que a intensidade é tão grande que eu fiquei com isso na cabeça. Falei, mano, eu acho que não é história, eu acho que é realmente uma verdade, ele realmente passou por isso, e esse é o motivo das pessoas terem, né, se apegado tanto a essa história, ter passado tanta verdade, porque é uma verdade, foi o que ele viveu realmente. Mas não mostra exatamente se é verdade ou não nesse primeiro episódio. Só que, né, foi mais pra introduzir o personagem principal, que é o Jake, que é o professor e tal, que ele é escritor, não sei o que. E aí depois dessa aula ele fala com os alunos e sai. E ele vai num restaurante, meio que um restaurante meio lanchonete, tá ligado? É bem comum. Nos Estados Unidos a gente vê bastante isso nas séries, nos filmes, etc. E aí ele começa a falar com o dono do restaurante, que vai servir ele e tal, da lanchonete, né? Que serve um hambúrguer pra ele e tal, que é um tiozinho na casa de uns 50 anos ali, mais ou menos. E eles parecem ter uma amizade já, parece que ele já vai ali há um tempo, ele é um cliente de anos ali já. E aí ele pede um hambúrguer e tal, o tiozinho traz um hambúrguer pra ele, sai, e a ex-esposa dele chega, porque eles estão se divorciando. Só que eles têm um relacionamento legal, eles conversam e tal, estão assinando os papéis ali do divórcio, etc. Aí o tiozinho sai, mano, brincou pra caramba com ele, conversou de boa, todo saudável, todo, sabe, postura e tal. O tiozinho sai, aí passa uns minutinhos, essa mina vai embora, e esse tiozinho volta, mano, acabado,
velho, inchado, tipo, tossindo sangue, quase morrendo. E o Jake fica mal preocupado, aí pega ele, leva pra casa e tal, pra poder descansar e tal, ele tossindo sangue. E ele pergunta, mano, você tava bem? O que aconteceu com você? E aí o cara fala, é câncer. E ele fica, tipo, como assim? Você pegou câncer em 5 minutos? Você tava levando comigo de boa, na outra hora você tá tossindo sangue, tá ruim e tal, não sei o quê. E aí o tiozinho começa a ficar bravo com as perguntas dele, e fala, não, vai embora, amanhã você volta aqui que eu te explico. E aí e ele sai. No outro dia o Jake volta e tal, começa a conversar com ele pra ele explicar. Aí eles vão lá pro restaurante de novo e o tiozinho fala pro Jake, fala, ó, entra aqui na dispensa que eu te explico. Primeiro entra lá, depois eu te explico. E o Jake entra. Só que a dispensa é muito escura, não tem luz, é um breu. Porque ela é funda e não tem nenhuma iluminação, janela, não tem nada. Ele vai andando, fica tudo escuro, tanto que você nem vê mais ele. E ele fica, tipo, é pra continuar andando, e o tiozinho, continua, mais uns passos, mais um passo. Quando vai ver, tipo, ele, do nada, ele cai numa outra realidade, assim, que tá tudo claro, tem uns carros coloridos, uma galera. Ele percebe que, tipo, é meio que o passado ali, só que ele fica sem entender nada. E quem tá assistindo, tipo, eu também fiquei sem entender nada. Falei, quê? É tipo Nárnia, eles entram no armário e sai em outro lugar, tá ligado? Só que nesse caso ele não sai em uma outra realidade, ele sai no passado. Ele voltou pro ano de 1960. E aí ele... Que? E ele começa a olhar tudo e tal e volta pro mesmo lugar. Só que um negócio interessante é que ele tá na área do restaurante ali, só que há 50 e poucos anos atrás. E o restaurante ainda não tinha sido construído naquela época. Então ele tá no mesmo espaço, no mesmo lugar da dispensa, só que sem nada em volta, com outras coisas, né, em volta e tal. E tem o pessoal conversando, o pessoal rindo, ele vê os carros antigão passando, entregador de leite, porque naquela época o pessoal entregava leite naquelas garrafinhas de vidro e tal. E aí ele volta pelo mesmo lugar, é um espaço vazio, mas se ele passa por aquele espaço, ele acaba voltando pra dispensa de novo, pro tempo atual. E aí ele começa a conversar com o tiozinho lá, perguntando, não, como assim e tal, desde quando isso acontece? Aí o tiozinho falou que aquele portal tá ali desde que ele construiu o restaurante, que ele não sabe o porquê e tal, mas que tá ali faz tempo e que ele já foi pra lá algumas vezes. E aí ele começa a explicar as regras desse lugar. Ele conta que sempre que você vai pra lá, aí você volta, se você for de novo, você vai cair exatamente no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo dia, que é às 11h58 da manhã do dia 21 de outubro de 1960. Você pode ir pra lá e ficar 5 meses, voltar, quando você voltar, se você for de novo, você vai cair no mesmo dia, às 11h58, no dia 21 de outubro de 1960. Sempre. Com as mesmas coisas acontecendo, as mesmas pessoas ao redor. É meio que um ponto de início, tá ligado? Sempre que você for pra lá e voltar pro tempo real, se você for uma segunda vez, você vai cair exatamente naquele lugar, naquele horário. Outra regra é que, se você for, não importa quanto tempo você fique daquele lado, no passado, quando você voltar só vai ter passado 2 minutos aqui na realidade. Então você pode ir lá e viver 10 anos lá, quando você voltar, só vai ter passado 2 minutos. Se tinha alguém do lado de fora te esperando, vai ter contado 2 minutos só no relógio. O cara não sabe por quê, mas ele sabe que é assim que acontece. Só que o problema é que você envelhece. Então, tipo, se você for pra lá e ficar 10 anos, você vai voltar 10 anos mais velho, 2 minutos depois. Entendeu? E a terceira regra que ele contou é que se você for lá é realmente o passado. Se você mudar alguma coisa lá, muda alguma coisa no futuro, que é o presente deles. Tanto que ele vai lá, e naquele espaço onde deveria estar o restaurante, é tipo um espaço vazio e tem uma árvore que é novinha, né? Tá bem fininha assim o tronco dela. E ele vai lá, faz uns riscos no tronco, volta pro presente, vai lá do lado de fora do restaurante, tem uma árvore enorme, que ela tá muito grande já, com o tronco muito enorme, assim, gordão já. E os riscos que ele fez ainda tá lá. Então tudo que acontece lá no passado modifica o presente. Só que ele foi lá, riscou a árvore, voltou pro presente, a árvore tá riscada. Se ele for pra lá de novo, aquilo que ele fez na passagem anterior é apagado da história. E aí meio que um reset, literalmente. Tudo que ele fez na passagem anterior é desfeito se ele entrar lá de novo. Então ele pode ir lá e derrubar aquela árvore e voltar, a árvore não vai mais estar lá. Mas se ele entrar de novo, a árvore vai estar lá do mesmo jeito. E aí se ele revoltar pro presente, a árvore vai estar lá de novo. Entendeu? Então, mano, já começa a criar esse mistério. Você fala, caralho, que muito louco isso, velho. Como assim? Como é que isso acontece? Que da hora. E aí o tiozinho começa a explicar pra ele que naquele momento que ele tava se divorciando da mulher, assinando os papéis e tal, o tiozinho entrou nessa dispensa, ficou 2 anos e pouco lá e adquiriu o câncer lá. E aí quando ele voltou, por isso que ele já tava mais acabado, tossindo sangue e tal. E parecia que só tinha passado 2 minutos, mas na verdade ele ficou uns anos fora. Por isso que isso aconteceu. E o que ele foi fazer lá? Ele quer impedir o assassinato do presidente John Kennedy, porque ele acredita que se o John Kennedy não morrer,
O irmão do John Kennedy também não morre, porque ele também é assassinado um tempo depois. E aí o John Kennedy vai continuar sendo presidente, vai mudar algumas coisas, vai impedir ou diminuir a intensidade da guerra do Vietnã, que foi mó tensa e tal, e vai transformar o mundo num lugar melhor. E ele fica tentando convencer o Jake disso. E fala, Jake, eu não consigo mais e tal, não sei o que, eu quero que você vá lá e impeça o assassinato do John Kennedy. Quero que você mate o provável assassino do John Kennedy. Aí tudo isso que vai mudar. E eles ficam discutindo pra caralho, mas o Jake acaba aceitando e vai. E ele fica um bom tempo do episódio em 1960. E é da hora demais, mano, você ver uma série daquela época, porque, tipo, os carros coloridos, bonito pra caramba. E até onde eu conheço do passado, as coisas estão bem fiéis, sabe? Aquelas músicas antigas, os figurinos, o pessoal de terno e chapéu, os caras, as meninas com vestido mais coloridinho e tal. Tudo bonitinho. Aí ele entra no restaurante e o da hora é que as coisas lá são bem mais baratas. E ele até se espanta, porque ele vai comer uma torta 65 centavos. Ele vai comprar um carro de luxo, foda, conversível, amarelão, bonitão, $750. Tipo, tanto que ele dá risada, ele não acredita de tão barato que é. E aí ele começa a fazer um monte de coisa e tal, e começa a tentar impedir o assassinato de John Kennedy. E como que dá pra eles fazer isso? Eles têm o nome do cara que é o possível assassino. E eles têm o nome de um cara que era o melhor amigo desse possível assassino, que dizem que ele era o melhor amigo, que eles estavam muito próximos na época do assassinato. E ele sabe onde esse melhor amigo do assassino vai estar. Então ele começa a tentar seguir esse cara pra descobrir o que ele tá fazendo, se foi ele que assassinou e colocou a culpa no amigo e tal. Ele começa a tentar desvendar todas essas coisas pra poder impedir o assassinato. Só que aí o tiozinho avisa ele, o tiozinho do restaurante, fala, ó, quando você tenta mudar o passado não quer ser mudado. Então ele vai perceber que você tá tentando mudar o passado e vai te empurrar pra você não fazer aquilo que você tá pensando em fazer, entendeu? Deu pra entender? Então ele vai tentar impedir o assassinato do John Kennedy. O passado sabe que o John Kennedy tem que morrer, então ele vai fazer tudo pra você não impedir esse assassinato, porque vai mudar todo o rumo da história. E aí o tiozinho fala pra ele, se você conseguir driblar o passado e de fato fazer alguma mudança, o passado vai se vingar de você e vai lutar, vai bater de volta. Vai fazer alguma coisa que vai te ferrar. Se você fuder com o passado vai te fuder, de alguma forma. E aí ele fica meio sem entender, mas o cara fala, não tem como explicar direito, né? Você vai perceber, você vai sentir que o passado tá te empurrando pra trás pra te impedir de alguma coisa, e você vai sentir que o passado vai te fuder quando ele for te fuder. E aí a primeira vez que ele sente que o passado tenta empurrar ele pra impedir de acontecer alguma coisa, é quando ele vai num orelhão, porque tem aqueles telefone público ainda e tal, liga pra telefonista e tal, fala, telefonista, eu quero falar com tal cara. Aí a telefonista transfere e tal a ligação, e quando o cara atende, ele fala, pai? Tipo, ele ligou pro pai dele, entendeu? Só que quando o pai dele ainda era criança. Só que a ligação ficou ruim, porque o passado não queria que ele falasse com o pai dele criança, porque isso podia dar uma interferência do caralho na história. E aí ele fica, pai, não sei o que e tal, só que a ligação fica muito ruim e a pessoa do outro lado da linha não escuta. Eles ficam meio tentando, e a luz do orelhão começa a piscar, e o sinal começa a ficar muito ruim, porque o passado tá tentando impedir de que isso aconteça. E aí ele acaba desistindo e sai do orelhão. Só que ele começa a caminhar, a luz que tava piscando no orelhão para, volta a ficar normal. Aí ele para assim e tal. Parece que ele pensa, né? Vou tentar de novo. E começa a voltar pro orelhão. Só que quando ele tá voltando, passa um carro arregaçando e arregaça o orelhão e o carro capota e tal, não sei o que. Que é claramente o passado impedindo de ele fazer aquela merda. Então esse foi o primeiro aviso que ele teve. Só que mesmo assim, ele foi tentando. E aí o Jake achou o cara lá, né? O amigo do assassino, começa a seguir ele e tal. E o passado começa a fazer um monte de coisa pra impedir que ele chegue até esse cara. Porque o cara ia jantar num restaurante de luxo e tal. E ele ia entrar nesse restaurante também, sentar numa mesa perto, pra tentar ouvir o que o cara tava conversando, pra ver se ele descobria alguma coisa. E o passado começa a fazer um monte de coisa pra impedir ele. Uma briga na frente do restaurante pra ver se ele ia interferir. Um garçom caindo com umas bebidas perto dele, colocando fogo em tudo. Um lustre caindo perto dele, tipo, acontecendo um monte de coisa. Só que ele consegue driblar tudo isso, porque ele já tá ligado que essas coisas vão acontecer. Chega na mesa, consegue sentar do lado do cara. Só que quando ele vai tentar ouvir a conversa, o pessoal do restaurante liga o liquidificador, o pessoal da mesa do lado começa a dar risada muito alto, tudo pra impedir que ele ouça a conversa. Só que mesmo assim ele consegue ouvir algumas coisas e consegue fazer meio que uma leitura labial. Então ele acaba conseguindo driblar o passado. Mas aí quando ele fica todo feliz, né? Putz, eu consegui e tal, não sei o que. Ele começa a voltar pra pousada que ele tava. Quando ele volta pra pousada, a pousada tá pegando fogo. E as coisas dele foi tudo queimada, e morreu gente, e queimou todos os documentos dele, todas as anotações que ele tinha pra poder sobreviver onde ele tava, que o cara já tinha anotado pra ele e tal. O que ele precisava saber do passado, tava tudo anotado nas coisas dele, e queimou tudo. Então, tipo, o passado fudeu com ele. O passado falou, você fudeu comigo? Você me driblou? Então, vou te fuder também. Queimou todas as coisas dele e fudeu com a vida dele também. Então, mano, aconteceu tudo isso. E aí, no finalzinho do episódio ainda, ele percebeu que ele tava em 1960. E aí, ele lembrou da história lá do cara que começou o episódio, o tiozinho que tava lendo a história e tal. O tiozinho falou que aquilo tudo aconteceu em 1960, falou o nome da cidade e tal. E ele falou,
tô aqui em 1960, né, vou lá na cidade pra ver se isso vai acontecer mesmo, pra tentar impedir. Porque ele gosta do tiozinho e tal, ele não quer que o tiozinho tenha a vida amarga que ele tem hoje. E aí ele fala, não, vou tentar impedir, então vou ver se é verdade, vou tentar impedir. Ele começa a ir em direção a esse lugar e tal, e encontra a casa, encontra o moleque pequenininho, encontra o irmão e a irmã, a mãe e o pai também. Então aí ele já começa a ficar de olho pra ver se vai acontecer alguma coisa. E aí termina o primeiro episódio. Vocês viram que eu falei pra caramba, porque, mano, o episódio é 1h20, aconteceu muita coisa. E me entreteu de um jeito, velho, que, nossa, foi muito foda. Então, agora respirando um pouquinho, isso foi o que aconteceu nesse primeiro episódio da série. Agora eu vou falar o que eu achei até aqui. A primeira coisa que eu falo pra vocês é que é uma coisa que eu sempre digo nesses quadros aqui do Vai Que Eu Gosto quando acontece. É uma coisa legal quando tem um ator conhecido, quando tem um rosto conhecido em uma série nova. E isso acontece nesse caso. O Jake, que é o personagem principal e tal, que vai passar, os Caramba 4 acontece tudo isso com ele, é o James Franco. Eu não tenho certeza se é esse o nome dele, mas acho que é James Franco, que é o cara que faz o filho do Duende Verde lá no filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Que aí no filme 3 ele acaba se tornando o Duende Verde Júnior também e tal, etc. Não tem esse cara? Então, é o mesmo ator. E é legal porque ele é um bom ator. Ele também fez o Planeta dos Macacos, A Origem e tal. Por ser um rosto conhecido, você já fica familiarizado com a série. Isso é bem legal. E a atuação dele também é muito boa. Outra coisa que eu gostei é que a série não enrola. Você viu que, tipo, foi um episódio, foi 1h20, beleza. Mas foi só um episódio, você viu o tanto de coisa que aconteceu, que eu falei? E aconteceu muito mais coisa, muito mais detalhe importante que você fica, mano... Mas eu não quis falar pra não ficar dando muito spoiler, entendeu? Tem muito mais coisa que acontece. A história é muito mais rica em detalhes, sem encher linguiça. E é muito foda isso. E é da hora, porque só tem 8 episódios, então é a milhão. Não tem por que ficar enrolando, porque senão você acaba perdendo o tempo que você tem. E uma coisa também que eu gostei nessa série é que, velho, tem muita série que cria mistério pra te dar vontade de continuar assistindo. Tanto que já comentaram no vídeo do Hemlock Grove, que eu fiz nesse quadro também, eu falei, criou muito mistério, mas não explicou nada e tal. E a pessoa, às vezes o mistério é feito pra te dar vontade de assistir o próximo episódio, etc. E sim, realmente, o mistério, às vezes ele te dá vontade de assistir o próximo episódio, os próximos, pra saber o porquê de todo esse mistério. Só que esse mistério ele tem que ser muito bem feito, cara. Mas tem que ser muito bem feito. E é exatamente o que acontece nessa série, 11/22/63. Porque cria um mistério que não necessariamente precisa de ter uma resposta. Eu não quero saber o porquê que aquele portal leva as pessoas pro passado. Apesar de ser uma coisa misteriosa sem resposta, eu não preciso da resposta disso pra série ficar legal. Porque esse não é o foco. O foco é o cara vivendo no passado e todas as coisas que estão acontecendo lá. Se ele vai conseguir ou não impedir o assassinato. Se ele vai conseguir atingir o objetivo dele, o quanto o passado vai foder com ele, o que vai ter acontecido, supondo que ele consiga mudar alguma coisa, o que vai ter acontecido quando ele vier pro presente, de novo, que só vai ter passado 2 minutos, mas pode estar tudo diferente do que deveria estar. Tanta coisa que pode acontecer que eu quero saber, que o maior mistério da série, que é o portal, acaba por se tornar a menor resposta que eu quero. E isso é muito foda, é um mistério muito bem feito. Não precisa necessariamente ter uma explicação. Não é igual o Lost, que criou um monte de mistérios, mas que, né, algumas coisas não ficou tão bem respondidas assim quanto as pessoas falam. E é uma das coisas que eu achei mais foda na série. Criou um puta mistério que não precisa de uma resposta. Não necessariamente, entendeu? Se der uma resposta muito bem respondida, é legal. Mas se não der também, eu vou me dar por satisfeito. Porque eu quero saber o que vai acontecer na história que está sendo contada. E não necessariamente por que aquele portal foi criado e como foi criado, né? Mano, louco, muito foda, muito foda. Essa série tá muito de parabéns. Muito obrigado pra quem me indicou ela na live. E com certeza eu vou assistir os próximos episódios. Não sei quando que eu vou fazer isso, mas tá no topo das primeiras ali assim que as minhas séries pararem. Porque eu quero saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Eu quero saber se a história do tiozinho, que o pai dele matou a família inteira, eu quero saber se é verdade, se não é. Eu quero saber se de repente foi ele que matou todo mundo, ele matou o pai dele. Eu quero saber se aconteceu alguma coisa, sabe? Eu quero saber se vai aparecer o John Kennedy de verdade, né, um ator representando ele, porque o John Kennedy de verdade, na verdade, morreu, né? Sabe, eu quero saber tudo isso, eu quero ver mais histórias em 1960, naqueles anos que era mais antigo. Uma coisa que eles forçam bastante também é o machismo, né, a inferioridade das mulheres que elas sofriam na época, o racismo também. Tem uma hora que ele vai num banheiro público e tá lá, tipo, somente brancos, e aí tem um banheiro todo quebrado de madeira, escrito lá pros de cor, tá ligado? Os coloridos, que seriam os negros, sabe? Tem essa separação bem forte nessa época. E mostra isso na série, não deixou passar batido como se não fosse um nada. Isso é bem legal, tá sendo o mais real possível, mais fiel possível à história. Então assim, mano, recomendo pra caramba que vocês assistam, eu gostei, vou continuar assistindo, obrigado por essa indicação. E pra você que quer indicar sua série, ou uma série que você quer saber se é legal ou não, pelo primeiro episódio e tal, cola na live todo sábado às 8 da noite para poder participar, indicar sua série lá e quem sabe ser sorteada também. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo até o final, até a próxima e valeu!